Eu não vou me demorar muito em relação a essa situação que ocorreu no dia 22 de setembro do ano de 2012. Eu anotei aqui algumas coisinhas em relação a ela. O que aconteceu? No dia 22, por volta de 3, 4 horas da manhã do dia 22 de maio de 2012, a vítima, no caso o senhor Neilton Júnior, ele era mototaxista, pegou a moto, 4 horas da manhã, lá no bar onde ele estava fazendo ponto, e levou alguém para o Marex. E quando voltou do Marex, ele veio com alguém na garupa. Uma pessoa branca, de estatura baixa, com uma cicatriz no rosto. É assim que é descrito essa pessoa que veio com ele. De repente, o carona, né, a pessoa que teria contratado os serviços de transporte de mototáxi do Neilton Júnior, disse, olha, vai por aqui, que é mais rápido, não sei o quê. Era um lugar escuro, esmo. E por causa disso, por causa da escuridão, e também acho que deveria ter alguma lombada, é o que relata aqui os autos. No momento em que o piloto, a vítima, diminuiu a velocidade, essa pessoa teria saído da garupa, da motocicleta, empunhado uma arma de fogo e disparado contra ele, um tiro que pegou aqui na região lombar, conforme consta aí no laudo, que está aí na mesa dos senhores. E esse disparo único veio a ocasionar a morte do Neilton Júnior. De imediato, a família disse o seguinte, isso aqui deve ser coisa do Elielton. Mas por que o Elielton? Porque o Neilton, ele namorava uma senhora chamada Riquelme, que teria... Não, na verdade não teria não. Ela foi esposa do Elielton. Como ele teve um caso amoroso, porque o Neilton Júnior, a vítima, era casado. E aí, por causa dessa situação, então, se supôs que quem teria mandado matar era o Elielton. Aí eu fiquei aqui, pensando com os meus botões, como é que pode uma denúncia chegar até aqui, a tribuna do júri? Como pode uma denúncia vir uma segunda vez para ser analisada pelo jurado? Essa é a segunda vez que ela vem ser analisada aqui pelos senhores. E o lastro dessa denúncia, o sustentáculo dela, a base, é o que a gente chama de ouvir dizer. Ouvir dizer. Esse negócio de ouvir dizer é inapropriado, inadmissível, é uma afronta, é um escárnio, é vergonhoso, é vexatório. Alguém pedir a condenação de outrem, fundamentado no eu ouvi dizer que teria sido o fulano. Mas é isso o que está sendo pedido hoje, o que foi pedido há algum tempo atrás, e hoje novamente foi apresentada a mesma situação para os senhores e senhoras, a fim de que, com base no eu acho que foi o Elielton que mandou. Veja, não foi o Elielton que disparou, né? Não foi ele que atirou, não foi ele que foi atrás da vítima. Ele não tem nada a ver com a morte da pessoa do Neilton Júnior. Mas ouvi dizer
que ele teria um problema, teria ameaçado. Então, por base desse ouvir dizer, eu fiquei assim, encabulado, como é que pode, por ocasião da instrução probatória, o representante do Ministério Público veio a dizer assim, olha, eles tinham um caso amoroso? Tinha. E o outro era ciumento? Entendi. Então, a senhora tem certeza que foi ele por causa desse caso amoroso? Sim, eu tenho certeza que foi ele. Uma pergunta subjetiva, proibida no direito, é ilegal, é abusiva um tipo de questionamento para uma pessoa nesse nível de subjetividade. Não se pode fazer perguntas subjetivas para uma testemunha. O que o senhor acha? O que o senhor acredita? O senhor desconfia de quem? Não pode. Mas eu percebi que o representante do Ministério Público, na instrução, é como que ele ganhava força quando ele pedia para a pessoa dizer assim, não, eu acredito, eu tenho certeza que foi ele, porque a mulher dele tinha um relacionamento extraconjugal, inclusive eles já tinham terminado o relacionamento deles, mas tinha aquele rastro de ciúme lá, então foi ele. Quer dizer, a prova seria esse suposto relacionamento extraconjugal de uma pessoa que, inclusive, já tinha acabado com o relacionamento um com o outro. Que a Riquel não era mais esposa, não estava sob o mesmo teto que o Elielton. Então, no meu entendimento, condenar uma pessoa com lastro no ouvir dizer, no preconceito, na discriminação, na antipatia, não pode ser admitido em direito. E foi trazido para que os senhores aqui voltassem novamente sobre a culpabilidade do Elielton com lastro no preconceito, na discriminação e na antipatia que a família sentia com relação a Riqueli e com relação à pessoa do seu Elielton. Apenas isso. Antipatia. Não tem uma única prova, nada de concreto. Até hoje, infelizmente, não se identificou quem foi o autor dos disparos. Diz aqui a polícia que foi fazer as investigações e nunca chegou a esse autor. Uma pessoa branca, baixa, cicatriz no rosto. Não se sabe quem seria ela. Não se sabe os motivos verdadeiros, subjacentes e que estão por trás da morte do Neilton Júnior. Uma das pessoas que veio depor, ela chegou a dizer o seguinte, que aquela pessoa que veio matar o Neilton Júnior, chegou num bar e perguntou assim, o Neilton pai se encontra? E as pessoas disseram, não, ele está viajando para o Maranhão. E aquela pessoa saiu. Eles vieram procurar o pai e depois mataram o filho. Vai saber lá. Ninguém sabe o motivo, até hoje, não se foi provado, não está comprovado o motivo pelo qual o Neilton veio a disparar, veio a ser vítima de disparo de arma de fogo. Na última vez que veio aqui, a julgamento, o Dr. Rafael, que fez a defesa, ele levantou a hipótese de latrocínio. Latrocínio. Por que latrocínio? Normalmente, quando a pessoa luta pela posse, mas ela se tenta impedir, a gente reconhece o latrocínio pela quantidade de disparos. Uma pessoa com um revólver na mão tem pelo menos 5 ou 6 disparos para fazer. Essa pessoa, da vítima, ela teve apenas um
um único disparo contra si, aqui na região lombar. O que, no meu entendimento, não configura tentativa de homicídio. O local onde ele foi atingido e a quantidade de disparos que foram feitos indicam que se tratava de outro crime que não de homicídio. Porque se a pessoa quer matar, ela vai mirar no peito da pessoa ou na cabeça. E aí você pode ver aí que o disparo foi aqui na região lombar. Tem uma lesão de arrasto, né, escoriação aqui na omoplata. Para além disso, tem uma incisão cirúrgica e tem duas punções aqui para extrair líquidos do interior do corpo da vítima. Para além disso, nada mais. Tá? Não foi feita a quebra do sigilo telefônico para tentar colocar a pessoa da vítima dentro desse processo. Tá? Não foi feita a quebra do sigilo telefônico de nenhuma pessoa para tentar incriminar. O fundamento pelo qual se pediu a condenação, se trouxe aqui, é o eu acho. Prova mesmo, não tem nenhuma. Não se identificou quem foi pago, como foi pago, quando foi pago, se é que foi pago alguém para fazer esse serviço de morte aí da pessoa da vítima. Nada provado nos autos. O VI, relacionaram aí um tal de um Fiat, um Gol preto, estaria nas imediações, tentando ajudar essa pessoa que fez esses disparos, e não se conseguiu vincular esse veículo com a pessoa que está sendo acusada, o seu Elielton. Não tem nenhum tipo de vínculo. Nenhuma arma foi encontrada com a pessoa de Elielton. Não há nada nos antecedentes de Elielton que reportem que ele tenha assim, uma característica de uma pessoa marginal, criminoso. Muito pelo contrário. Ele provou que ele é pedreiro profissional. E nessa profissão tira o sustento da sua vida e para os seus filhos. Aqui também é importante que eu entendi oportuno, é que o Elielton, a pessoa do acusado, ele trouxe para ser ouvido pelo delegado de polícia uma pessoa chamada Eduardo. Ao falar ao delegado de polícia, esse Eduardo, ele disse, olha, a acusação contra o Elielton é mentirosa, porque eu estava na companhia dele. Eu passei por esse bar, na companhia dele, pegamos uma cerveja, só que como estava, só tinha, mas era velho lá. Então, a gente deixou a cerveja e o louro ficou tomando, o mototaxista. Então, a gente foi para um outro bar. Ele deu até o nome do bar, que eu não me lembro agora. Dimensão. Nova Dimensão. Aí saímos de lá e fomos para a Nova Dimensão. E ficamos lá, eu e o Elielton, nos divertindo. E quando foi mais ou menos umas 3, 4 horas da manhã, chegou o louro, aquele que eu tinha oferecido a cerveja, dizendo assim, olha, mataram o Neilton Júnior. Foi assim que nós soubemos do caso. Mas não somente isso. O Elielton trouxe aqui para dentro dos autos, foi ouvido, aqui a dona Cristiane e a dona Joelma. Duas pessoas, olha, Cristiane e Joelma. Essas duas outras pessoas também confirmaram que estavam no bar, inclusive uma dessas daqui, que eu não me lembro qual era, estava grávida de 8 meses. E as duas confirmaram, nós estávamos no bar, e lá estava o Elielton na nossa companhia. Que foi motivo, inclusive, de muita polêmica. Como pode uma mulher de 8 meses num bar? Ela só pode estar mentindo. Tudo bem. 8 meses num bar, mentindo, mas tem duas outras testemunhas. Então foram atrás do louro, e o louro simplesmente sumiu. Por que o louro sumiu? Porque
quando o Eduardo foi à delegacia de polícia servir como testemunha em favor do Elielton, a família do morto queria matar o Edson, Eduardo, me desculpe. Queria matar a Riquelme, queria matar o Louro. Há uma confusão terrível. O certo é que, de provas, absolutamente, não temos absolutamente nada de prova, nenhuma prova. Uma única prova, para tentar relacionar. Então, no meu entendimento, é uma baita injustiça o fato do processo estar aqui pela segunda vez. É uma injustiça sem precedentes. Por quê? Uma pessoa que não foi carreada aos autos uma única prova corre o risco de injusta e ilegalmente ser condenada. Porque tem gente que vem para o júri não para fazer justiça, mas para fazer vingança. E o pior é que, infelizmente, a gente não tem como saber o que passa na cabeça do jurado, né? Mas mesmo com um processo como esse aqui, que não tem prova nenhuma, não tem prova nenhuma, ainda tem gente do júri que vem botar aí, aceita que seja condenado? Sim, bota aí para condenar. Olha, o Ministério Público analisou o processo, viu as provas, eu analisei o processo, vi as provas, uma por uma. O meu convencimento do Ministério Público é no sentido da inocência da pessoa. Aí vai o jurado. Não, eu sei, eu conheço mais. Sei muito mais do que o promotor, eu conheço mais do que o defensor, esses autos. Ele merece ser condenado sim, porque eu vim como vingador social. Isso não pode acontecer com nenhum dos senhores. É possível que isso aconteça? O jurado pode acontecer que ele venha aqui condenar uma pessoa inocente. É possível. Mas saiba, o senhor e saiba a senhora. O que condena uma pessoa não pode ser jamais a sua convicção, mas o que de fato se trouxe de provas. Porque se a sua decisão não está lastreada em provas, então o senhor não está fazendo justiça, a senhora não está fazendo justiça, a senhora está fazendo vingança, o senhor está fazendo vingança. Então veja se tem provas, o senhor e a senhora têm o direito de pedir para ver as peças, ver os vídeos e se convencer se de fato isso que eu estou dizendo, que disse o promotor de justiça, bate ou não com os autos. Mas não pode simplesmente chegar diante do que a defesa disse, do que o Ministério Público disse, chegar e botar aí, bota para condenar. Não. Primeiro, o senhor pega aí e diz, olha, doutor, fiquei curioso, gostaria de ver desde a primeira página até a última, para saber se de fato isso que disse o promotor e o defensor público é verdadeiro ou não. Mas não chegar aí, condena, sim, bota para condenar. Injusto. E o senhor estendeu a mão, a senhora estendeu a mão e disse, olha, eu vou seguir os critérios de justiça para fazer o meu julgamento. Cumpra com o seu mistério, o seu papel. Julgar segundo as provas que tem nos autos. Pode olhar, pode pedir para exibir os vídeos que foram postos aqui, apresentados. Eu acho que eu gastei aqui umas 4 ou 5 horas, mas eu vi todo o material que foi produzido, um por um, sem faltar nenhum, até o debate lá na tribuna do júri, cada uma das pessoas que participaram do último julgamento, que eu acho que demorou mais ou menos umas 6 horas, o último julgamento dele, ouvi do começo ao fim. E a minha conclusão foi exatamente essa, não tem prova. O juiz vai submeter agora para a análise e votação, se os senhores, é claro, não entenderem por bem de verificarem algum material que entendam, que possa mudar o entendimento dos senhores e senhoras, tá? Primeira pergunta, se o seu Elielton morreu. Mas não vai perguntar, o Elielton morreu? Não, vai perguntar assim, no dia 22 de setembro do ano de 2012, a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo que causou a sua morte? Aí o senhor e a senhora vai dizer que sim, o primeiro é sim. Na segunda série de votações, né, segundo voto, o juiz vai perguntar assim, tem prova de que o Elielton matou
colaborou, ajustou, ajudou, contribuiu para a morte do Neilton Júnior, aí no segundo, o senhor vai fazer justiça, vai definir a situação, por quê? Tanto o Ministério Público quanto a defesa pede para que os senhores votem não, segundo quesito. Mas não vai perguntar assim o Elielton matou, não, ou mandou matar, vai perguntar assim, o acusado Elielton colaborou para que o resultado morte, mais ou menos assim, segundo quesito, prova de autoria. Terceiro quesito é a questão o jurado absolve, disser sim, caso passe, que eu acho que não vai passar, né? Eu acredito que não vai passar. O jurado absolve e depois tem mais duas qualificadoras, que é a dificuldade de defesa e o motivo torpe. Tá bom? Uma boa votação para cada um dos senhores e senhoras. Excelência, devolvo a palavra à sua excelência.